ficaram doentes. E afinal de contas acabamos de chegar à conclusão que isso não funciona assim. E então, Deus podia ter um carinho especial para nós. Não, estou a brincar. Não, a Celeste está engripada e teve uma infecção urinária e queria complicar. Está gravado. Tá. Então quero desejar um bom dia aos irmãos que estão lá em casa e aos presentes também. E eu queria começar o culto por cantar um cântico e depois irmos à palavra, porque eu queria partilhar uma não será propriamente uma visão, não foi uma visão, mas foi uma revelação da palavra que eu achei muito interessante. Porque nós às vezes e isto é um ensino para a nossa vida, há coisas que acontecem na nossa vida. Quando nós abraçamos a fé em Cristo Jesus, nós passamos a fazer, digamos assim, parte do plano redentor de Deus. É aí que começa. Portanto, quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós pomos um pé a caminho do reino. E quando pomos um pé a caminho do reino, aquilo que a Bíblia considera predestinação começa a ser vivido. Porquê? Porque aí nós começamos a entrar no caminho que Deus já predeterminou para nós. Certo? Por isso é que há diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Certo? E às vezes gerava em mim uma certa revolta. Eu não sou, Deus sabe. Gerava em mim uma certa revolta ao conceito de olhar para Jesus e dizer assim: caramba, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, quando foi para Maria dar à luz, não encontrou lugar no hotel. O hotel não tinha lugar. É revoltante. Então o Salvador da humanidade não encontrou lugar para um lugar mais condigno do que uma estrebaria. A Bíblia diz que o apóstolo João escreveu que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Irmãos, todas essas coisas aconteceram porque era assim que tinham que acontecer. As coisas más que vêm à nossa vida acontecem, mesmo quando nós não compreendemos, mas elas fazem parte do plano, quer queiramos, quer não. Porque não há nada na nossa vida que surja por acaso, irmãos. Eu não acredito na obra do acaso. Em Deus, nada é por acaso. Em Deus, tudo tem um propósito. Nós, às vezes, é que nós não temos a capacidade de compreender, ou a lucidez de compreender, e há, por vezes, situações que geram em nós uma revolta, ou geram em nós uma confusão, e que nos levam a não encarar a palavra da maneira correta. E então nós somos levados a deixarmos-nos envolver por esse sentimento de revolta. Nós, na sexta-feira, tivemos a falar acerca da situação do Cedraque, do Mesaque e do Abdenego, para chegar à conclusão do seguinte: Deus não nos livra de coisas, agora Ele nunca nos deixa nelas. O Cedraque, Mesaque e Abdenego não negaram a fé, encarando a morte. E eles encararam a morte e olha, se vocês querem mandar para a fornalha, mandem, que eu não estou nem aí. Agora, eu dobrar o joelho a Deus é que eu não dobro. Ou seja, não negaram a fé deles. Independentemente de estarem ao ponto de perderem a própria vida, eles foram fiéis até ao fim, não negaram a fé deles. Nós podíamos criar a expectativa, então, mas porquê é que Deus permitiu que eles entrassem na fornalha de fogo? Eles disseram, olha, a minha relação com Deus não depende daquilo que Ele deixa, que Ele dá ou deixa de dar. Porque se o Senhor nos quiser livrar, Ele nos livrará. Agora, isso é uma questão do querer dele. Eles nunca puseram em causa a capacidade que Deus tem de fazer as coisas. Eles sempre se entregaram na mão dele para que Ele fizesse o que Ele quisesse fazer. Porque isso não nega a condição de ele poder fazer ou não. Eu dou graças a Deus, irmãos, por podermos falar abertamente nestas coisas, porque eu passei momentos na vida em que houve uma irmã numa congregação à qual eu pertenci, em que teve um problema com uma criança que ou abortou ou morreu, já não me lembro, e aquilo foi tudo tratado como tabu. Era tabu falar daquilo. Porquê? A menina nasceu. No tempo Próprio. Não nasceu em condições. Pronto, ok. Foi um nabo morto, digamos assim, não é? Pronto. Então, repara o seguinte. O tabu, então, ainda torna as coisas piores. Parece que é um segredo. Há pessoas que podem pensar, Sr. Pastor, explique-me lá porque é que isto aconteceu. E eu digo assim, eu não sei explicar. A
Laurinda perguntou, pastor, porquê, pastor? Eu estou a falar porque a Laurinda está aqui, eu dou graças a Deus que a Laurinda está aqui, porque ela é um exemplo para todos nós. Uma pessoa que perde o marido há 5 meses e perde uma filha há um mês, perde uma filha há dias, e está aqui, irmãos. Não nega a fé dela. Isto é de ser exaltado, irmãos. Porque nem todos são assim. Há pessoas que por menos coisas abandonam a fé. Se há alguém a quem nós devemos pôr os olhos, é nestas pessoas que nos deixam um exemplo. Muitas pessoas nos criticavam por ser a igreja dos velhos. Louvado seja Deus por causa da igreja dos velhos. Porque apesar da idade estão cá. E isso para mim é um ponto de honra. Para mim é um motivo de honra. Irmãos. E é um motivo de honra para mim como irmão e como pastor. É um motivo de honra eu poder estar a falar abertamente com a Laurinda aqui sentada. Porque eu quando fui visitar a Laurinda à casa, eu não sabia o que devia dizer. Eu ia no carro e disse, Senhor, que palavra é que eu vou dar àquela irmã? Porque é muito bom chegar aqui, Deus consome o seu coração, minha irmã. Deus consome, mas eu digo assim, mas caramba, espera lá, o que é que eu vou dizer àquela irmã? Vocês lembram-se da viúva de Naim? A viúva de Naim já conhecia aquele caminho 2 vezes. O caminho porque era viúva, o marido tinha morrido, e agora morre o filho. Como é que estava o coração de uma pessoa assim? E que resposta é que a gente dá? Vamos fazer o papel dos bonzinhos. Oh, irmã, consome o coração. Irmã, olha, sabe uma coisa que eu aprendi, irmãos? Vale mais um abraço que 1000 palavras. Um abraço silencioso. Vale mais um abraço do que 1000 palavras. Mas isto para chegar à conclusão do quê? Não negar a fé. E nós estamos a viver momentos em que por acaso foi uma conversa que eu tinha vindo a ter durante o caminho, em que as pessoas não se querem comprometer com Deus. Não se comprometem com Deus. Elas nem se comprometem com a própria vida, quanto mais com Deus. E eu estava a dizer à Cesaltina, não estranhes. Porque é isto é que isso aconteça. Está escrito. Nós estamos a viver tempos de apostasia. O que é que é de estranhar? Porque, repare, no passado, as pessoas, nós tivemos aqui pessoas que, através das quais eu fui criticado. Eu estou a falar abertamente para as pessoas lá em casa, porque isto é muito importante falar. Eu fui criticado por causa de não impor autoridade. Porque a responsabilidade de não chegarem a horas para o culto era minha. Não, a responsabilidade é da pessoa que não tem caráter. Porque isso depende da pessoa. Eu assumi um compromisso com o meu patrão e eu sei que tenho que lá estar às 9 horas e o meu patrão não vai te falar para a minha casa, vais trabalhar. Eu estou lá às 9. Saio à 1, entre às 12h30, saio às 6h30. Porque eu assumi esse compromisso com ele. E agora é preciso o meu patrão estar constantemente a falar sobre isso. Não. Isso é uma questão de caráter. Não é uma questão de liderança. Ele nem lá vai. Como sabe que as pessoas estão, ele nem lá vai. Tem confiança. Então e a nossa relação com Deus como é que fica? O meu patrão está acima de Deus? Nunca. Nunca. Nem ele nem ninguém. Não venham cá com a história da autoridade, porque quando você exerce a autoridade, você não conhece as pessoas que têm. Quando elas são livres é que a gente as conhece. Porque elas são o que são. Porque ela ainda pode obedecer uma instrução que eu lhe dou e dentro do íntimo dela diz assim, estou a fazer porque obedeço, porque a minha vontade era não fazer. Então você nunca vai conhecer uma pessoa assim. Nunca. E eu não gosto de ter esse tipo de relacionamento. Sabe porque é que eu sou enganado? Eu sou enganado, se há pessoas que são fáceis de ser enganadas, eu sou uma delas. Sabe porquê? Porque eu não gosto de relacionamentos pela metade. Ou dou ou não dou. Ou dou ou não dou. Mas que necessidade é que eu tenho de ter um relacionamento com a Cristina, ou com a Manela, ou com a Vânia, com a pedra no sapato? Não, eu sempre me relacionar, eu dou por inteiro. Olha, irmãos, deixa-me lavar a alma, desculpa. Estamos a terminar um ciclo e a começar um ciclo novo. Porque o ciclo novo começa com um propósito de coração diferente. Eu acho que uma pessoa para servir a Deus não precisa de regras, normas e leis. É uma questão de caráter. É uma questão de compromisso. Vocês concordam comigo? É uma questão de compromisso. Porque é com Deus, irmãos. Eu não sou ninguém, eu sou um irmão como vocês. Eu assumi um compromisso com Deus, assim que você também deve ter assumido. Ou não? Então isso depende de cada um de nós, não depende de liderança nenhuma. O que é isso? Digam lá, onde é que Jesus liderou os discípulos com mão de ferro? Jesus disse, vós também me quereis deixar. Eles estavam à vontade. Mas porquê é que ele escolhia Pedro, Tiago e João? É porque ele viu em Pedro, Tiago e João alguma coisa. Deus não faz exceção de pessoas. Não é? Deus não faz exceção de pessoas. Ele tinha os 12.
Mas uma coisa é certa, quando era a série, era o Pedro, Tiago e João. Porque apesar de Pedro ter negado, Jesus conhecia o coração de Pedro. E quem é que proferiu o grande discurso no dia de Pentecostes? Pedro. Então Jesus conhecia. O Tiago. Quem é que ficou a esfiar a igreja judaica em Jerusalém? Foi Tiago. E o João, o evangelista do amor. Ele conhecia-os bem, irmãos. Por isso é que eu continuo a crer na Bíblia, quando está escrito, sempre haverá diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Porque há aos filhos e aos mercenários. E os mercenários não querem saber das coisas. Agora os filhos dão a vida, lutam. Porque, repare, nós não podemos querer estabelecer um relacionamento com Deus na base daquilo que nós, portanto, possamos desfrutar dele. Porque isso é um erro. Se você espera receber de Deus alguma coisa, desengane-se, porque Deus já deu tudo. Deus não ficou com nada na manga. E é isso que eu quero falar hoje acerca do Natal, de uma forma muito simples, porque eu fiquei tão maravilhado. E, na verdade, eu tenho muito jeito para desenho. Olha, não está aqui nesta folha. Está ali no outro. Eu tenho muito jeito para desenho. Está aqui nesta, não é? Está aqui nesta. Vocês vão ver este desenho. Eu depois vou explicar este desenho. Vou explicar, porque este foi o desenho que Deus colocou no meu coração para fazer. E é engraçado. Eu vou já dizer. Eu não consigo aguentar. É que é tão bonito, tão bonito, tão bonito. É que nós pensamos assim, caramba, malvados, chovia, nevava, estava um frio daquele e tal. E logo não abriram, nem sequer tiveram a hombridade de uma mulher grávida. Então o homem não podia dar à mulher um lugar. Olha, pronto, ficas no meu quarto e eu vou dormir para a manjedoura. Não. Sabe porquê? Tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Jesus tinha que ir à manjedoura. É engraçado. E eu estava a olhar para aquilo e estava a subir em mim uma revolta. E disse, caramba, o meu Salvador ser posto numa manjedoura, abaixo de animal. E aquilo estava a mexer muito comigo, irmãos. Honestamente, eu estava a ficar mexido com aquilo. Eu disse, mas espera lá. Mas, em Deus, e a gente tem que partir deste princípio, em Deus nada é por acaso. Se ele foi para a manjedoura, não foi por acaso. Deus tinha um plano para isso. Oh, Vânia, podes ter, Vânia. Não? Está bem. Então não fica assim. Vocês estão a compreender? Em Deus, oh, irmãos, quem é que está aqui que passou por problemas ou por dificuldades na vida e que hoje pode dizer assim, hoje compreendo? Hoje compreendo. Porque nós, quando passamos pelas coisas na vida, revoltamos. Porque eu também sou assim. Oh, irmão, o pastor não é nenhum santinho para louco. Eu também sou de carne, sou de carne e ossos. Também tenho os meus sentimentos e as minhas emoções. Não é? E nós passamos por momentos e por situações na vida em que é gerada em nós uma revolta, mas depois acabamos por chegar à conclusão, espera lá, nada é por acaso, nada é por acaso. Nada é por acaso. E nada é por acaso, irmãos. Tudo o que eu tenho passado na vida, nada foi por acaso. Se eu hoje sou a pessoa que sou, foi por tudo aquilo que eu passei na vida. E nós vamos sendo moldados a cada passo que a nossa vida dá. E vamos ser transformados em pessoas completamente diferentes. Agora, há uma coisa que nós temos que ter cuidado, e eu estava a correr e se fiz. Não permitir que o nosso coração se endureça. Porque, por vezes, as dificuldades da nossa vida tornam-nos pessoas duras. E não pode ser. Nós não vemos isso em Jesus. Jesus sabia que ia ser traído, estava sentado à mesa com Judas, e era ele que estava mais a sofrer pelo Judas do que o Judas por si próprio. Porque ele disse para o Judas, o que tens a fazer, fala depressa. Porque tu estás em fel da amargura e em laço de iniquidade. O teu sofrimento está-me a fazer sofrer. Estou-te a dar todas as oportunidades da vida para mudares. Não aproveito essas oportunidades de vida. Eu estou a sofrer por ti. E é por ti também que eu vou àquela cruz. E é engraçado que o nosso caminho com Cristo é este. É interessante, já viu? O nosso caminho com Cristo começa na manjedoura. Da manjedoura para a mesa e da mesa para a cruz. Este é o caminho do Evangelho. Jesus nasce numa manjedoura porque ele veio para ser comido pela humanidade. Ele disse, venham a mim, como? Tirem de mim e bebam. O que é a manjedoura a não ser a mesa para os animais comerem? Onde é posto o alimento para os animais. Este foi um gesto profético de que Jesus veio para se dar, para se entregar. Sabe, isso tirou um peso de mim. Diga assim, não, então ele tinha mesmo que ir para a manjedoura. Já tinha sido profetizado, tudo aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito. E ele depois da manjedoura leva-nos à mesa.
da manjedoura Ele leva-nos à mesa. Ele reúne-nos na manjedoura, guia-nos à mesa. Salmo 23. Prepara-se uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E então nós começamos a ver o sentido do Natal. O Natal não é quando o homem quiser. Isso é música, poesia e som. O Natal é porque Deus diz. É o cumprimento da palavra profética. E nós hoje estamos aqui por causa do Natal. Porque Jesus que nasceu. Amém? E sempre que nos reunimos, a razão da nossa reunião é porque Jesus nasceu. Amém? E porque Ele nos deixou uma mensagem. Sabe o quê? Uma mensagem de compromisso. Uma mensagem de compromisso. Ele dizia que desejava ardentemente estar sentado à mesa com eles. O tempo da manjedoura acabou. Agora é a mesa. Agora estou aqui para que vocês me comam. Este é o meu corpo que é partido por vós. Comam. Vocês não entenderam o porquê que eu nasci na manjedoura. Mas eu quero que vocês entendam a razão pela qual eu nasci na manjedoura. Porque eu vim para ser comido por vocês. Eu nasci para dar vida ao mundo. E aí nós começamos a olhar para o Natal de uma maneira completamente diferente. O nascimento de alguém que veio já predestinado a morrer por nós, para que nós tirássemos o melhor partido possível dele. Então façamos isso, irmãos. Usamos a nossa inteligência e a nossa sabedoria para tirar o melhor partido dele. Vocês concordam comigo? Amém? Glória a Deus, vamos por Santo é o Senhor. Amém. Glória a teu nome. Glória a teu nome. Pai, nós te damos graças por todas as coisas, te damos graças honestamente pela presença da nossa irmã Laurinda no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, porque a tua palavra tem dado fruto na sua vida, em nome de Jesus. Assim como está escrito no livro da Abacuca, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja gado na malhada, nós nos relacionamos contigo não pelo que tu dás, mas pelo que tu és, por quem tu és. E tu és muito bom para nós. E às vezes as respostas que nós não temos são aquelas que tu nos revelas. E é isso que consola o nosso coração. Em nome de Jesus. Pai, te damos toda a honra e te damos toda a glória. Porque tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Dura para sempre. Diga comigo amém e dê Deus toda a glória. Glória a Deus. Vamos cantar aquele cântico que não está aqui no roteiro, mas porque eu falei agora. Vamos cantar aquele cântico. Tu és meu Deus e eu te louvo. Amém? Glória a Jesus. Aleluia.
Santo é o Senhor nosso Deus, amém? Aleluia. Santo é o Senhor. Tu és Deus nos céus, humilde eu venho a ti. Pouco tenho para dizer. Eu, Jesus, eu sempre te amarei. Tu és o nosso Rei, Mestre. Tu és Deus dos céus, humilde eu venho a ti. Pouco tenho para dizer. Oh, meu Jesus, eu sempre te amarei. Com temor eu venho a ti. Com temor eu venho a ti. Como tenho pra dizer. Meu Jesus, eu sempre te amarei. O cântico mais simples é o que sai do coração. O cântico mais simples de amor entrego a ti. Pouco tenho pra dizer. Oh, meu Jesus, eu sempre te amarei. Cântico mais simples
louvado e bendito seja o teu santo nome, Senhor. Pai, te damos toda a honra e toda a glória. Obrigado pela tua presença aqui. Porque tu és omnipresente, Senhor. Não é porque nós te invoquemos que tu te manifestes. Porque somos teus, a igreja é tua, somos povo teu, a igreja não é uma organização, é um corpo vivo. Submisso à cabeça que és tu, Mestre. Então ensina-nos, continua a ensinar-nos, revela-nos a tua palavra, queremos conhecer-te mais, queremos alicerçar a nossa fé num fundamento inabalável, porque ela é um firme fundamento. Então, Senhor, que ninguém, nada nem ninguém, Senhor, nos possa separar do teu amor. Está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Te louvamos por isso e te agradecemos. Te damos honra e te damos glória. Amém? Vamos sentar, irmãos, vamos sentar. Glória a Deus. Jesus é muito bom. É óbvio que temos aqui a Cristina como uma bênção, o Manel e a Gui e a Vânia, mas a Celeste faz-me falta. As mulheres não são só para fazer trabalho em casa, não é? Elas fazem-nos falta, só a presença delas é uma ajuda para nós. Graças a Deus. Mas ela vai ficar bem logo. Amém. Quero agradecer aos irmãos por esse amém. Eu queria começar a palavra por Isaías no capítulo 9. E eu queria que vocês agora ouvissem o que eu vou dizer e pedir-vos, por favor, não falem. Eu quero falar, mas não queria que vocês falassem. Amém, irmãos? Eu não aceito, nem posso aceitar, que seja o que for contrário à minha vontade, que seja ofensa vossa contra mim. Assim como eu também não quero que vocês pensem entre vocês. Porque isso é do maligno. Eu não posso acreditar de maneira nenhuma que seja quem for, que tome uma atitude aqui para ofender seja quem for. Se alguma coisa não acontece segundo a nossa expectativa, não é para nos excluir de coisa nenhuma, porque nós somos iguais, somos irmãos iguais uns aos outros. Só vos quero pedir encarecidamente uma coisa. Não pense mal do outro. Não pense mal do seu irmão. Se o seu irmão não fez aquilo que você esperava que ele fizesse, não pense mal dele. Porque não acredito que isso, quando acontece, que seja com mau propósito. A Bíblia nos proíbe determinantemente suspeitar mal. E quando nós suspeitamos mal, já estamos fora da Bíblia. Já somos mais carne do que espírito. Amém? Então coloquem isso no vosso coração. E nós aí superamos todas as coisas. Ok? Ora bem, eu queria ler a Bíblia em Isaías, no capítulo 9, e queria-vos falar acerca daquilo que veio ao meu coração esta manhã. Isaías, no capítulo 9, no versículo 1. Vamos ler do capítulo 8, do versículo 19, que é para contextualizar a Escritura e para depois falarmos aqui acerca do Natal. Nós não vamos buscar aquela coisa do Pai Natal e não sei o quê. Ora, vamos, antes de lermos a Escritura, o que é que vocês acham do presépio? Sejam honestos. Não sei. Cristina? Há alguma idolatria no presépio? Hã? Cristina, não sei. Não faz mal. Pronto. O fanatismo foi a tal ponto em que nós éramos educados a não fazer o presépio. Por exemplo, veja o ponto a que vai o fanatismo. O presépio não tem nada de mal. O que é que o presépio tem de mal? Muito pelo contrário. Se você for sábio, você sabe tirar o devido benefício do presépio para educar os seus filhos na fé cristã. Usar o presépio como uma referência. Você adora o burrinho que está lá, adora a vaquinha que está lá. O que é a idolatria? É devotar-me em adoração a um Deus. Então, no presépio, isso não acontece, irmãos. Quem o quiser fazer, não se prive de fazer por uma questão de consciência. Se o não quiser fazer,
por uma questão de consciência, não faça. Se você acha que tem o direito de fazer por questão de consciência também, faça. O que é que Paulo ensinou à Igreja de Roma? Ao enfermo na fé, não o percebas em contendas sobre dúvidas. O presépio não tem nada de idolatria. Nada. Nada de idolatria. Muito pelo contrário, tem muito simbolismo, sabia? O que a Cristina diz é verdade. É pelo simbolismo, tem muito simbolismo. Eu lembro-me quando era criança, vamos fazer uma viagem à minha infância, eu quando era criança, sabe o que é que eu fazia? Vocês sabem que nas calçadas, o que é que nasce no meio das calçadas? Musgo. Eu andava com uma navalhinha a cortar o musgo para fazer a cama do presépio, para fazer o sítio onde o presépio era feito. Aquilo era tudo, digamos, um ritual, vamos dizer assim, era tudo um ritual. Nós às vezes tornamos santos demais para umas coisas e santos menos para outras. Para as coisas que nos devemos tornar santos, não nos tornamos. E para o que não nos devemos tornar santos, tornamos. Ou seja, começamos a negligenciar coisas que fazem parte de uma cultura e que não têm nada a ver com a religião. Era uma forma de toda a gente partilhava, toda a gente se juntava, olha, vamos fazer aqui um poço, vamos fazer aqui uma ponte, vamos fazer aquilo, não é? Eu não estou a dizer aos irmãos para fazerem, eu estou a dizer é que não se privem de fazer por uma questão de consciência. Porque, na verdade, quem desenhou o presépio, quem foi? Foi Deus. O que se reflete em casa, esse desenho já foi Deus que o criou. A ideia do presépio não foi a ideia do homem. Deus criou o presépio. Ele próprio criou o presépio. Aquilo que nós chamamos o presépio. Pronto. Porque estão lá os animais na estrebaria, está lá o menino deitado nas palhinhas. Agora já há pessoas que até enfeitam já nas palhinhas, põem lá uma mantinha e põem lá, agora qualquer dia já está com o ar-condicionado. Mas isso agora se eu brincar. Mas não, isso não tem nada de mal. Porquê? Porque o Natal não é nada mais, nada menos do que o cumprimento de uma profecia. Uma profecia de que havia de vir um menino, que era o príncipe da paz. Tudo foi profetizado. Querem ver no profeta Isaías, no capítulo 8, no versículo 19, diz assim: quando disserem a vocês, procurem um médium, ou alguém que consulte, eu estou a ler Isaías 8, 19. 19. Isaías 8, 19. Depois vamos continuar o capítulo 9. Diz assim: quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmurem cantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Ou seja, tudo o que for fora da palavra são trevas. Não vem trazer luz à nossa vida em coisa nenhuma. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados. E olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e sofrerão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Contudo, e agora vai mudar o discurso de Isaías, contudo, apesar do caos instalado, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Repara a prioridade, os aflitos. Quando Jesus chamou, foi: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele veio aos aflitos. Era a condição prioritária. Quem é que precisa de socorro se não o aflito? E então diz: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios e o caminho do mar junto ao Jordão. E nós estamos a ver aqui o início do ministério da pessoa de Jesus. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Somos que viviam na terra da sombra da morte. Oh, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E nós começamos a ver a serem citados pelo profeta os salmos. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. E somos que viviam na terra, na sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. E depois diz assim: eles se alegram diante de ti.
como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a carga que estava sobre os seus ombros e a vara que castigou o seu opressor, e a vara de castigo do seu opressor. Como no dia da derrota de Midian, pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a vestra revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu. E aqui agora começa a falar, a profetizar o nascimento de Jesus. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Paz, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isto era a palavra profética no sentido de falar do advento de Cristo. Agora queria levar os irmãos a Lucas, no capítulo 2. A Lucas, no capítulo 2. Santo é o Senhor, amém? Lucas, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de se alistar. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa da linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ele deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Isto revoltou-me. Não havia lugar para ele na hospedaria. Quer dizer, uma criança, uma mãe grávida, e não havia lugar na hospedaria. Mas continuando, diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou-vos trazendo boas novas de grande alegria. Ou seja, estou-vos a revelar aquilo que está a acontecer, que são para todo o povo. São para quem? Para todo o povo. Jesus veio para todos. Muitas vezes a gente ao ler a Bíblia em João pensa que nós somos o povo de segunda escolha. Como veio porque era seu e os seus não receberam, então Deus lhe deu na cabeça assim: vocês não querem, já agora vão oferecer aos outros que... Porque a Bíblia fala que ele foi achado por um povo que não procurou por ele. E então aqui diz assim: olha, para todos. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto lhes servirá de sinal. Agora repare, foi aqui que me chamou a atenção. O que aconteceu, a forma como ele nasceu, foi um sinal. Foi como um sinal. E é interessante, porque um sinal sempre indica um caminho, é ou não é? O sinal sempre indica um caminho. E diz assim: isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em mantos e deitado numa manjedoura. Então a manjedoura era um sinal. E eu prendi-me aqui a isto. E disse: mas que sinal? Que sinal? Uma manjedoura ser um sinal. E então depois diz, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando ao Senhor e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Outras Bíblias têm outro tipo de tradução. É curioso que Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura, porque Deus assim o quis. Nada na palavra é por acaso.
nada na palavra é por acaso. E nada na vida daquele que anda pela palavra acontece por acaso. Muitas vezes nós temos falado aqui que são os nossos erros que nos levam ao acerto. E é bem verdade. Quando eu erro, e eu sou alertado para o meu erro, eu só tenho o dever que é de o reparar. Então o meu erro é que me levou ao acerto. Não há aqui ninguém dentro desta sala que não tenha sido algo que não tenha corrido bem. Que eu tenha trazido a Cristo. Foi algo que não deu certo. Por exemplo, a minha vida não estava a dar certo. Eu estive à beira do divórcio. Eu estive à beira de desfazer a minha família. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, eu encontrei um ponto de reconciliação e a minha vida foi estabelecida nele. E hoje eu posso me considerar uma pessoa feliz, graças a Deus. Com uma família maravilhosa que Deus me deu. Porque o projeto do casamento é a família. Não é o casamento em si, é a família. E eu hoje posso dar graças a Deus por isso, irmãos. É um privilégio. É um privilégio. Mas tem tudo corrido bem. Não, as coisas nem sempre correm bem. Mas sabe uma coisa? Quando há um problema ou uma dificuldade, nós saímos mais reforçados. Saímos mais unidos. Porque é nesses momentos que nós temos que estar mais juntos que nunca. Então, o lado mau da nossa vida tem coisas boas. E então eu comecei a olhar para a Escritura e digo assim, realmente é verdade, espera lá. Isto vos servirá de sinal. Ou seja, a manjedoura seria um sinal. E aí Deus, eu vou tirar daqui. E aí Deus o Espírito de Deus começou a trabalhar comigo e começou a me ensinar uma coisa muito interessante. O Pai prometeu a vinda do Filho. O Filho veio. E o Filho veio para ser servido. Não, ele veio para servir. Como ele veio para servir, o que é que acontece? A manjedoura é um lugar onde onde as bestas comem. A manjedoura é um lugar onde se põe alimento. Esta era a atitude profética na minha perspectiva. Cada um veja como quiser. Na minha perspectiva, o objetivo de Jesus, o propósito de Jesus ter nascido numa manjedoura, era o propósito que estava por trás de todo o plano de Deus. Jesus Cristo veio para ser repartido por todos. Jesus consegue reunir dentro daquela... À volta de Jesus reuniu-se a realeza, porque eram os magos do Oriente, trazerem ofertas riquíssimas, o ouro, a essência viva, que também tem os seus símbolos, tem a sua simbologia, não é? Mas não vamos falar nisso hoje. Mas eles vieram honrá-lo, vieram procurá-lo, é o Salvador, é o Messias, é isto, e todos vieram. O apelo profético trouxe as pessoas a chegarem a Jesus Cristo. E ele na manjedoura, já Deus estava a querer educar o povo, que Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele veio ali, ele nasceu naquele lugar, porquê? Porque ele ia ser o alimento para a humanidade. Jesus era o alimento para a humanidade. E não há dúvida nenhuma que era. E daí Deus me ter transportado depois para uma citação bíblica, que quando Jesus se junta com os discípulos, venham comigo a Lucas 22. A Lucas 22. Eu queria deixar isto no vosso coração e queria-vos deixar a refletir sobre isto. Que Jesus não nasceu na manjedoura porque o povo não gostou dele e não o quis e rejeitou Maria. Não. Jesus nasceu numa manjedoura porque ele tinha que nascer numa manjedoura. E hoje eu posso-vos dizer uma coisa, irmãos. Todas as coisas que eu tenho passado na minha vida têm servido para o meu ensino. Por isso é que está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quer sejam boas, quer sejam más. E é verdade, irmãos. Nós temos que ter essa consciência. Então nós temos que ter a capacidade de saber tirar o lado bom das coisas más. E mais uma vez eu me vou referir à irmã Laurinda. A irmã Laurinda pôs-me uma questão. A irmã Laurinda pôs-me uma questão acerca da situação da sua filha. Eu não tinha resposta para ela, mas Deus pôs a resposta na boca dela. E eu fui consolar a irmã Laurinda e quem veio consolar lá fui eu. Vê como as coisas são. Irmãos, há coisas que Deus faz que nós no momento não entendemos. Há coisas... Olha, irmãos, vocês já repararam uma coisa? Quando Paulo teve a situação do naufrágio, a glória de Deus não foi maior. Foi, no meio da tempestade, pessoas desesperarem da própria vida e Deus a dizer assim: Paulo, não tens problema, ninguém morre. E tu também não. Porque tu estás debaixo do meu plano e enquanto tu estiveres debaixo do meu plano, a responsabilidade é minha. Irmão, quando você caminha pela palavra, a responsabilidade já não é sua. A responsabilidade é de Deus. Quando você não caminha segundo a palavra, a responsabilidade é sua. Você não vai estacionar o carro no sentido proibido, ou no estacionamento proibido, e vai pedir a Deus para cegar os polícias.
Você está a fazê-lo em consciência? Ainda no outro dia vinha postado aí na internet uma atriz que estava toda revoltada contra a AML por causa de ter sido multada por ter parado o carro em segunda fila só para ir ali. Mas para o mal! Para o mal! E se é multada, tem todo o direito de ser multada. Mas está sem surgir porquê? Vocês não estão a compreender. Era só para. Mas não é só, a lei não contempla o era só para. É como a mentira. Há pessoas que mentem, é uma mentirinha pequenina. Não, mentira é mentira. A mentira é a ausência da verdade. A ausência da verdade é a ausência de Deus. Onde há mentira não há Deus. Certo? Isto há razão de quê? Há razão do nascimento de Jesus ser da manjedoura. Não havia lugar na hospedaria porque não era mesmo para haver. Há coisas que vêm à nossa vida porque têm que vir. E a gente não gosta. E a gente se revolta às vezes. Mas isso faz parte do plano de Deus. E nós temos que ter esta consciência. Quando eu estou a fazer a vontade de Deus, a responsabilidade é dele, porque ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Se o meu caminho é a sua palavra, não há caminho mais seguro para mim. Eu sou o que falo à igreja. E isto não é fanatismo. Isto é fé. Isto é fé. O caminhar sobre as águas é caminhar sobre a palavra. Não é caminhar para testar Deus para ver se consigo andar ou não. Não, não. Quando Deus diz anda, anda. Quando Deus diz para, para. E há coisas que vêm à nossa vida para sermos nós a adquirir a consciência do poder que a palavra tem. Eu posso ter, às vezes vêm ideias assim, eu posso olhar para uma coisa e dizer assim, eu levanto aquilo com o dedo. E depois vou ser posto à prova para levantar aquilo e vi que o meu conceito era presunção. Eu presumi que conseguia levantar, mas em confronto com a situação não consegui. Então o que é que eu preciso? Eu preciso de ou mais força ou ajuda. Isso não acontece com Deus. Quando Deus nos põe num caminho, a Bíblia diz que todos nós temos que ser provados para sermos aprovados. Não há ninguém que seja aprovado sem ser provado. E então o que é que acontece? O problema vem à minha vida, a dificuldade vem à minha vida, a contrariedade vem à minha vida. A oposição vem à minha vida. Como é que eu respondo àquilo? Tranquilo. Eu estou a fazer a vontade de Deus. Se o meu coração me não condena, estou bem perante Deus. Se eu estou bem perante Deus, não estou nem aí. Alguma coisa vai acontecer. Agora, quando eu ando segundo o meu querer, aí já é um risco. É porque Deus não está cá para alimentar os meus caprichos. Ele não está cá para fazer o que eu quero. Muitos de nós podemos olhar para a questão do nascimento de Jesus numa manjedoura. Ele tinha que nascer na manjedoura. Porque ele veio para ser comido. Ele não veio para ser paparicado, irmãos. Ele veio para ser comido. E a manjedoura é o lugar onde se põe comer. E então eu começo a compreender, espera lá, Jesus nasce na manjedoura, não é por acaso. Parece uma contradição num tempo frio e não sei quantos, mas afinal de contas o menino foi posto na manjedoura porque assim Deus o quis. Pastor, como é que você tem a certeza? Sabe uma coisa? Jesus teve uma citação bíblica que disse assim: eu sei que o Pai sempre está comigo, Ele nunca me deixa só. Porquê? Porque eu sempre faço o que lhe agrada. Jesus viveu 100% segundo a vontade do Pai. Desde o momento em que Ele nasceu até o momento em que Ele foi à cruz. Então tudo o que aconteceu na vida de Jesus foi por quê? Por permissão de Deus. Porque se assim não fosse, Ele na cruz nunca teria dito: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Ele tinha todo o direito e toda a autoridade de mandar vir legiões de anjos. E aquilo não, mas eu vim para isto. Então eu começo a compreender. Não havia lugar na estrebaria, porque não havia lugar nas hospedarias, porque já não podia haver. Já não podia haver. Era o tempo do licenciamento, as pessoas se deslocavam, houve muita afluência. E então estava tudo esgotado. Mas não houve a sensibilidade de ninguém dizer assim: uma mulher grávida, vamos, não. É porque assim tinha que acontecer. E eu hoje compreendo quando as coisas más vêm à minha vida, quando eu não meto prego nem estopa para que elas aconteçam, eu pergunto a Deus: Senhor, o que é que me queres ensinar? O que é que me queres ensinar? Eu não fiz nada para isto, para que isto acontecesse. Isto aconteceu na minha vida, eu não me vou revoltar. O que é que tu me queres ensinar? Eu tenho que aprender contigo. Em vez de nós darmos lugar à revolta e à ansiedade, não. Nós só temos é que descansar em Deus, porque foi para isso que Ele nos chamou, para nos dar o seu descanso. E só nele é que nós encontramos descanso. E aqui em Lucas, no capítulo 22,
é outra parte do caminho. Porque o caminho com Deus, irmãos, foi como eu vos expliquei. O caminho com Deus vai desde a manjedoura, que é o lugar onde se põe alimento, até à mesa, onde as pessoas se alimentam. E da mesa à cruz. O último sacrifício. Então o Evangelho, ele começa na estrebaria, até à cruz. Mas ele passa pelo lugar de comunhão, que é a mesa. A mesa. Aqui Deus usou Jesus na manjedoura para apelar a todos para irem vê-lo, para irem honrá-lo. A partir de agora, Jesus começa a exercer o seu ministério. E ele vai exercer o ministério aonde? A todo o lugar onde Isaías estava a dizer, Isaías 9. Naftali, a todas as terras que foram desprezadas, ao vale da sombra da morte. Ele foi lá pregar o Evangelho. Foi aí o caminho do mar. Foi aí que ele pregou o Evangelho. Ou seja, tudo o que estava escrito para a vida de Jesus não foi nada mais, nada menos do que o cumprimento da palavra profética. Por isso é que Lucas 16:16 acaba desta forma. A lei e os profetas vigoraram até João. Porquê? Porque está tudo cumprido. Ele na cruz disse: Pai, está consumado. Nada mais resta. O que havia para ser feito, foi feito. Então nós temos que parar de olhar para o Antigo Testamento como uma referência para nós, porque o Novo Testamento é aquilo que nós temos que viver. Porque nós já aprendemos aqui que a lei serviu de aio. A lei preparou o povo para ser o povo entregue a Cristo. Mas o povo não estava preparado, irmãos. Por isso é que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Porquê? Porque ele veio encontrar interesses instalados. E eles agora olhavam para Jesus como aquele guerreiro que vinha a destruir o Império Romano e restaurar o reino. Não. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. E o reino de Deus não se conquista com armas. É com paz. É um reino de paz. Ele é o príncipe da paz. E então, aqui em Lucas, no capítulo 22, fala assim: estava-se aproximando a festa dos pães sem fermento. Eu estou a falar 22:1. Para dar seguimento à questão do Jesus ter nascido nas palhinhas e coitadinho, ninguém deu lugar à Maria, Não, porque não havia lugar para a Maria, porque era assim que tinha que acontecer. Porquê é que Jesus foi crucificado fora do arraial? Porque ele tinha que ser crucificado pelos bandidos. Porque estava assim profetizado. Porquê é que ele curou? Porquê é que ele libertou? Porque ele carregou sobre si as nossas enfermidades em vida. Como o Evangelho nos ensina. Não é como nos foi ensinado que foi na cruz. Não foi na cruz, não, irmãos. A cruz foi o ponto final, o parágrafo, para começar uma história nova. Porque há uma história antes da cruz e há uma história depois da cruz. E nós hoje vivemos a história depois da cruz. E então diz assim: estava-se aproximando a festa dos pães sem fermento, ou seja, a festa da Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando o meio de matar Jesus. Mas tinham medo do povo. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Não se esqueçam deste nome, Judas. Um dos 12. E Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da casa do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou. E lhes prometeram dinheiro. E ele consentiu a entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente, diz a Bíblia, chegou o dia dos pães ázimos, no qual deveria ser sacrificado o Cordeiro Pascal. O quê? O Cordeiro Pascal. Tudo é envolvido, irmãos. Tudo é envolvido à volta do estábulo. Tudo. O cordeiro, as ovelhas, tudo. Todo o simbolismo do estábulo nos diz respeito a nós. Porque se nós gostamos muito do Salmo 23, é porque nós somos uma ovelha e temos um pastor. Amém, irmãos? E então depois diz assim: e Jesus enviou Pedro e João, dizendo: quem é que Jesus enviou? Pedro e João. Irmãos, ouçam uma coisa. Aquilo que eu falei no princípio do culto é a realidade. Jesus tinha 12 discípulos. Mas porquê é que ele só chamava Pedro, Tiago e João? Porque havia alguma coisa neles de especial. Amava-os a todos da mesma maneira. Mas porquê quando ele ia orar chamava Pedro, Tiago e João? Porquê? Porque eram aqueles que quando ele procurava eles estavam lá. Não
não é uma questão de critério. Deus não tem exceção de pessoas. Mas Jesus sabia com quem podia contar. E então aqui mostra, diz assim, Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? E perguntou eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Irmãos, um homem carregar um pote de água era um escândalo. Porque quem carregava água eram as mulheres. Portanto, era bem mais fácil. Seguramente não havia mais homem nenhum a carregar. Alô? É por acaso? Não. Era o plano de Deus. Uma coisa fora do normal era o plano de Deus. Para eles terem escutem o que o Espírito ensina à igreja. Para eles terem a certeza de que aquilo era Deus que falou. Deus coloca uma palavra no nosso coração e Ele vai-a confirmando. Ele vai-a confirmando. Porque, mais uma vez eu volto a dizer aos irmãos, não sou eu que tomo posse das promessas de Deus. Isso é um erro. São as promessas de Deus que tomam posse de mim. Isso é que é o certo. Porque eu só vou dar asa ao cumprimento de uma promessa se ela fizer com que eu acredite nela. Ou não? Eu tomo posse, eu decreto, eu declaro. A igreja tornou-se muito autoritária, até já pensa que manda em Deus. Oh Deus, eu te ordeno, eu ordeno e tal. E então isto é ridículo, é ridículo. A igreja faz de Deus um boneco que é puxado de um lado para o outro. Um quer uma coisa, outro quer outra, e então Deus está a ser disputado. Parece que Deus está a ser disputado pelos irmãos. Não, irmão. Deus não está cá para fazer a minha vontade. Deus quer é que eu faça a vontade dEle. Eu fui chamado para fazer a vontade dEle, não para que Ele faça a minha vontade. Porque então está tudo trocado. Sejam honestos. Está tudo trocado. Se eu crio uma expectativa de que Deus faça o que eu quero, então eu já estou a querer manipular Deus. Então isso é o que fazem os bruxos e os feiticeiros. Criam entidades que eles manipulam. Mas Deus é soberano, irmãos. O céu é o meu trono, a terra é os estrados dos meus pés. Que casa me edificareis? Ele não cabe numa casa que eu possa fazer. Ele criou uma habitação para si próprio, que sou eu e você. Só Ele é que se consegue reduzir à insignificância para habitar dentro de nós, para tornarmos que grandes como Ele é grande. E então diz assim: onde quer que o preparemos? E diz o verso 10. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até à casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão dos hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhe mostrará uma ampla sala. Ou seja, o que é que Jesus lhe estava a dar? Uma instrução com o desenho completo. Para quê? Para que eles não fossem enganados. Eles podiam ser conduzidos para uma outra sala, por uma outra pessoa, e eles chegavam lá e diziam: espera lá, mas o mestre não disse que a sala era assim. Quando Deus prometeu a terra prometida, o que é que ele disse? Olha, aquilo lá há gigantes, a terra está habitada, aquilo é complicado, mas a terra é vossa, tomem posse dela. Lutem que é vossa. Vocês têm todo o direito legal sobre a terra, porque essa terra foi a terra que eu vos dei. É a terra da promessa. E a terra da promessa, ela tem que ser tomada por luta. E essa luta dentro de nós é esta: é destruir a incredulidade, para que a palavra de Deus ache lugar em meu coração. Oh irmãos, vocês não estão cá. Esta é a nossa luta. A nossa luta é essa. Como é que eu tomo a posse? Onde é que está a terra prometida? É onde a promessa está. E a promessa está onde? No meu coração. Agora, se ela não toma conta do meu coração, é porque há laços de incredulidade dentro de mim. Então eu tenho que lutar contra esses laços de incredulidade para tomar posse da terra prometida. Vocês não estão cá. E essa é a nossa luta. Não é, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Pois é, mas vamos ver a história daquele que falou: posso todas as coisas. Ele só chegou à conclusão que podia todas as coisas quando ele deixou de poder tudo e Deus lhe deu poder sobre tudo. E então ele aprendeu a ter fome. Você consegue encontrar hoje um apóstolo a passar fome? Isso era um escândalo, era falta de fé. Um apóstolo a contar tostões? Isso era falta de fé. Que testemunho é que esse apóstolo podia dar? Caramba, o apóstolo Paulo dizia que desesperava da própria vida, que levou nos açoites, que foi descido por um cesto. O testemunho dele era sempre para desencorajar a malta. Caramba, eu também não quero ser seguidor de Cristo. Eu dizia: não, irmãos, mas apesar disso tudo, eu estou aqui. Este é o meu testemunho. Apesar de tudo o que eu passei, hoje eu posso dizer: posso tudo naquele que me fortalece. Porquê? Porque quando eu não pude, Ele fez com que tudo fosse possível em mim.
E essa tem que ser a nossa experiência com Deus. É no momento da dificuldade nós nos levantarmos e nos reerguermos e dizer: não, filho, pai, a minha vida só faz sentido se ela for vivida para a tua glória. E então diz assim: e eles saíram e encontraram tudo conforme Jesus tinha. Diga-me que encontraram tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Irmãos, quando Deus fala, fala. Quando Deus não fala, não fala. E aquilo que Deus fala não há borracha que apague. Nenhuma. Nem o tempo apaga. Sabe uma coisa? Sabe o que é perdoar? Perdoar pode ser apenas uma coisa: lembrar-se sem sentir dor. Pense nisso. Nós às vezes, a gente nem pensa nisso, a gente vai esquecer isso e tal. Mas há coisas que a gente passa e que não esquece, só que a gente olha e já não sente dor. Isso é o perdão. O perdão é lembrar sem sentir dor. Vocês concordam? Gina, e esta? Eu lembro-me do corte, como falo, tenho aqui a cicatriz, lembro-me do corte, foi uma borrada que eu fiz, mas cheguei aqui já não me dói. Então perdoar é lembrar-se sem sentir dor. Posso-me lembrar de uma coisa, mas já não sinto dor, aquilo para mim já vale o que vale. Mas aqui, é claro, quando Jesus continua e diz assim: ora, eles saíram e encontraram tudo como Deus lhe tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. E quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Diga comigo: Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se. Então já estamos a fazer o caminho da manjedoura para a mesa. Lugar de comida. É um lugar diferente de comida. Aqui é o início da união. Todos vieram ao apelo por causa da palavra profética que Jesus nascia. E agora Jesus transporta-nos da manjedoura para a mesa. Ele agora quer comunhão, ele agora quer partilha. Porque mesa sem partilha não é mesa. Há certas e determinadas tradições árabes que nós já cá tivemos, e ainda há certos sítios, por exemplo, no Alentejo, eu olho para o Manuel e lembro no Alentejo. E lá na minha zona também lembro-me que havia assim refeições dessa maneira. Vocês nunca ouviram uma expressão que era comer de rabanhão? Comer de rabanhão era, estava ali logo a dar, cada um ia lá e comia, e estavam todos juntos. É uma partilha. No mundo árabe é assim. Metem a comida, e nós já falámos aqui que há uma mão que é usada para comer e há outra mão que é usada para a higiene. E a mão da higiene nunca vai levar a comer à boca. Por isso é que o maior castigo era tirarem uma mão. Se a tua mão te faz pecar, corta. Porque depois como é que ele podia fazer higiene e lavar e comer? Vocês compreendem? Há certos e determinados detalhes que na cultura fazem sentido. Porque eu achava interessante eles estarem sentados e era sempre a mesma mão que ia lá molhar e comia. Esta não mexe em nada. Esta é para a higiene. Esta é para a comida. É engraçado. E tudo faz sentido. Mas aqui Jesus Deus, o Pai, conduz o povo da manjedoura até à mesa. E Jesus diz assim: desejei ansiosamente comer esta Páscoa convosco. Nós estamos a falar do Natal, mas não podemos dissociar uma coisa da outra. Porque só há Páscoa porque houve Natal. Só há Páscoa porque houve Natal. Nós temos a consciência de que, na verdade, a nossa celebração é realmente a Páscoa. Porque é o simbolismo da nossa libertação, de passarmos por uma vida nova e tudo mais. Mas há uma coisa que acontece, tudo isso aconteceu porque o Salvador veio. Porque se o Salvador não tivesse vindo, não havia lugar à Páscoa, não é, irmãos? E então diz assim: desejei ansiosamente comer esta Páscoa convosco, antes de sofrer. Pois vos digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. A minha Bíblia fala assim: tomem isso e partilhem uns com os outros. O que é que Jesus está a dizer? Mesa é partilha. O lugar de mesa é o lugar de partilha. E é curioso que ele assume-se como aquele que veio para ser comido. Então agora faz todo o sentido porque é que ele nasceu numa manjedoura. Porque a manjedoura é o lugar onde o alimento se põe para os animais comerem. E
nós somos o rebanho de Deus. E nós comemos dele. Vocês estão a ver o símbolo da manjedoura? Nada é por acaso. Se Jesus tivesse nascido num hotel ou numa coisa qualquer, não tinha este simbolismo. Então Jesus, aqueles que não o receberam, é porque já não o tinham que receber, ele ia ser rejeitado, estava profetizado, ele ia ser rejeitado pelos homens. Tudo o que Jesus passou foi profetizado. Para ele não havia novidade nenhuma. Porque ele sabia o que vinha. E ele atesta a sua divindade, o seu ponto máximo de atestar a sua divindade foi quando ele orou ao Pai: Pai, afasta-te deste cálice. Jesus, na agonia, é levado a orar contra a vontade do Pai, contra o plano do Pai. Quantas vezes nós, na agonia, oramos contra a vontade de Deus e não sabemos? E Deus fica zangado connosco? Não, Deus fica em silêncio, tranquilo. Ele vai dar tempo para que nós entendamos as coisas. Porque quem tem a resposta é Ele. E Jesus vai e ora outra vez: Pai, afasta-te deste cálice. Mas ele acabava: mas seja feita a tua vontade, eu não vinha. Mas ele continuava a pedir uma coisa que ele sabia que o Pai não ia conceder. Porque foi para isso que ele veio. Ele tinha a consciência de que vinha para morrer. Mas ele continuou insistentemente a orar contra a vontade do Pai. E a oração dele alterou a vontade do Pai. Assim a nossa oração também não altera a vontade de Deus. É um erro a igreja ensinar os irmãos a orarem para que Deus faça o que eles querem. Por isso é que as igrejas estão partidas, as pessoas já não acreditam em mais nada. A minha oração jamais moverá o coração de Deus. Oh, Jesus. E eu só vou saber orar como convém quando na verdade eu orar segundo a vontade de Deus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres. E nós vamos analisar as nossas orações e vamos ver quantas vezes é que nós oramos segundo a vontade de Deus. Ou se as nossas orações não são mais a expressão do nosso querer e não a sujeição ao querer de Deus. Temos que ser honestos, irmãos. Porque Deus não é culpado de coisa nenhuma. Nunca a Vânia pode criar uma expectativa acerca de mim sabendo que eu não posso. Nunca um filho pode esperar de um pai que o pai lhe faça uma vontade sabendo do pai que aquilo é mau para ele. Porque o pai que fizer isso é mau pai, mas o meu pai é bom. Porque só há um que é bom, é Deus. E por isso é que às vezes nós, quando oramos, não recebemos as coisas. Porquê? Porque Deus é Pai e nos ama. E Ele sabe que aquilo que nós queremos não é o melhor para nós. E nós às vezes não como é que eu ia dizer? Nós às vezes não compreendemos isso. No momento não compreendemos isso. Mas depois a vida nos vai mostrando: eu agora compreendo. Eu agora compreendo. Há mais salvação no não de Deus do que numa pancada nas costas. E então ele continua. Diz assim: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer, pois vos digo que não comerei dela. Verso 17 diz: recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu vos digo que não beberei outra vez deste fruto, do fruto da videira, até que venha o Rei de Deus. Tomando o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo. Foi para isto que eu vim, para ser partido por vocês. Nasci na manjedoura e trouxe-vos para a mesa. Assim como a manjedoura é lugar de alimento, a mesa também é lugar de alimento, mas acima de tudo é lugar de partilha. E uma coisa é certa: ainda no outro dia estava a falar com o irmão e estava-lhe a falar uma coisa acerca da Santa Ceia. De que não há ninguém que se possa excluir da Santa Ceia. Porque há pessoas que são excluídas da Santa Ceia, e como é que elas se consideram mais pecadoras que os outros? Enquanto que o reino de Deus é um reino de inclusão e não de exclusão, irmãos. Nunca podemos pensar dessa maneira. Nunca Jesus deitará ninguém fora. A Bíblia diz que todo aquele que vem a mim, de modo algum, lançarei fora. E as pessoas são lançadas fora por causa de doutrinas erradas. Porque os próprios pastores se consideram mais santos que os irmãos. Eu também tenho a minha vida. Eu também tenho os meus erros. Eu também tenho os meus defeitos. Eu também tenho as minhas falhas. Mas no que diz respeito à Santa Ceia, meu irmão, enquanto Deus me der vida e saúde, eu sempre estarei lá. Sempre estarei lá. Porquê? Porque eu não posso perder esse privilégio de partilhar com Ele. Irmão, falámos do Judas, ele estava sentado à mesa com Jesus, irmãos. Esse é o maior exemplo de amor. Jesus sabia que ele o ia trair. Sabia ou não sabia?
Caramba, se eu sei que uma pessoa está ao meu lado me vai trair, como é que eu fico? Caramba, está aqui o traidor ao meu lado. Eu fico incomodado. Mas sabe uma coisa? Isso não incomodou Jesus em coisa nenhuma. A Bíblia diz que Ele os amou até ao fim. Que Ele os amou até ao fim. Ou seja, Ele traz do estábulo daquela manjedoura, daquela pobre manjedoura, veio o homem mais sábio da história. Veio nos ensinar, veio viver e veio nos ensinar a viver. O Evangelho não é nada mais, nada menos do que a vida e obra de Jesus Cristo. Ou seja, é uma lição prática. O Evangelho é uma lição prática de vida. O Evangelho não é para a gente decorar versículos, é para a gente os compreender e vivê-los. Porque o Evangelho, se não for vivido, para nós de nada serve. De que me serve eu dizer ao irmão, olha irmão, não desistas. Aquele padeiro disse, eu próprio não faço isso na minha vida. Serve alguma coisa? Não serve nada. A tua Evangelho tem sempre o seu aspecto prático. Sempre o seu aspecto prático. Vocês vão reparar o seguinte, irmãos. O Natal não é uma festa de família. É ou não é? Em torno de quem? Quem é que promoveu essa festa? Jesus, irmãos. Então Jesus é família. Projeto de Deus, família. União, compreensão, partilha. De que vale fazer as pazes com um familiar meu no Natal, para estar sentado à mesa com ele naquele dia e durante o ano vive de costas viradas para ele? De que é que isso serve? Oh, irmão, isto não é uma questão crítica, não é uma questão condenatória. Não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. Porque Jesus veio mesmo para isso. Ele diz aqui, olha, tomando o pão, deu graças e partiu e deu aos seus discípulos dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Lembrem-se de mim. Lembrem-se que eu estive sentado convosco e disse-vos, eu desejava, eu estava à espera deste dia. Eu tinha... Eu quando era miúdo, hoje vivemos a coisa de outra maneira, mas eu quando era miúdo, eu estava ansioso que o Natal chegasse. Para ir para a aldeia, para estar com os meus primos, para o cheiro à lareira, todas aquelas coisas que me chamavam a atenção. E era a família, juntava-se toda, uns vinham do Alentejo, outros vinham de Lisboa, todos estávamos lá, todos comíamos juntos, todos partilhávamos. Era uma festa de família. O Natal é uma festa de família. A Páscoa é uma festa de família. E nós devemos desfrutá-la dessa forma. Compreendendo que o centro do Natal foi o nascimento daquele que depois morreu por nós. Ainda mais valor eu dou ao Natal. O Natal não é pela questão do... Não está mal nenhum distribuir prendas. Isso, olha, cada um faça o que quiser. Quer fazer presépio? Faça o presépio, porque isso não tem nada a ver com idolatria. Você não está a adorar as imagens? Idolatria é adorar, é devotar a... Olha, há muita gente que não faz... Vocês não vão dizer isto a ninguém, porque isto agora fica aqui... Os irmãos lá em casa podem ver. Mas isto aqui fica aqui fechado entre nós. Mas há uma coisa que acontece, sabe? Há pessoas que não fazem o presépio porque é idolatria, mas idolatram o dinheiro. Há pessoas que não fazem o presépio porque, os bonecos, não farás imagens, semelhança, não farás. Irmão, a vaca existe, o burro existe, o homem existe, o pastor existe. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Usa isso como forma de evangelizar a família. Olha, sabes porque é que isto aconteceu? Porque tinha mesmo que acontecer. É como na nossa vida. Há coisas que nós não podemos evitar porque elas têm que acontecer. Porque se elas não acontecessem, nós não éramos as pessoas que somos hoje. Amém, irmãos? Amém? E isso é que é o lado bonito. Isso é que é o lado bonito. Sempre o propósito do Evangelho é unir. Não é excluir. Mesmo quando Jesus tinha aquele discurso agressivo, escribas e fariseus, nós vamos olhar para Mateus 23, é descascar os escribas e os fariseus. Porquê? Porque só descasca os escribas e os fariseus quem os ama. E Jesus, o povo não virou as costas no livro de Malaquias, não está lá? Mas como é que começa o livro de Malaquias? Eu vos tenho amado. Deus declara o amor por um povo que virou as costas. Isto é que é amar. Agora amar os que nos amam é fácil. Agora amar os que falam mal de nós é que é difícil. E amar o nosso inimigo mais difícil é. Vocês concordam ou não concordam? São estes ensinos que nós temos de tirar da palavra, do Evangelho, e de saber que Jesus Cristo estava, quer ver, diz aqui, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, tomando o pão, dou graças e partiu, diz o verso 19, e diz, e os meus discípulos dizer, isto é o meu corpo que é partido em vosso favor, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, ou seja, quando eu me lembro de alguém, é porque esse alguém me deixou alguma coisa. Olha, uma pessoa que num momento difícil deu-me um abraço e aquele abraço ficou cá marcado, ficou cá guardado. O tempo não apaga. Disse, quando eu me lembro, nós no outro dia estávamos aqui com um ataque de nostalgia e lembrámos de muitos irmãos que partiram. Muitos irmãos que partiram.
Falámos da Patrícia, falámos do Armando, falámos dos irmãos que partiram, irmãos que nos deixaram marcas. Porquê? Porque foram irmãos que passaram pela nossa vida e deixaram-nos cá marcas. E essas marcas o tempo não apaga, irmãos. O tempo não apaga. E então Jesus estava a dizer assim, nunca se esqueçam de mim. Que o verdadeiro amigo não se esquece do amigo. Nunca se esqueçam de mim. E então ele diz aqui, tomando o pão, deu graças, partiu e disse aos discípulos, isto é o meu corpo, dado em vosso favor, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, ou seja, partilhem. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança. Diga comigo, a tua velha já era. A velha já era. Só alugaram uma nova quando a velha já era. E o reino de Deus não é remédios, é roupa nova. E então depois diz assim, porque há uns que querem dar uma no cravo e outra na ferradura. Quando é para levantar os dízimos é o Antigo Testamento. Quando é para cura é o Novo Testamento. Querem manipular a palavra. A palavra tem que ser bem manuseada, não manipulada. E então diz aqui, da mesma forma, depois da ceia, tomou um cálice dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis, a mão daquele que vai me trair está comigo à mesa. Para que vocês saibam que eu não escolhi ninguém. Nunca ninguém pode... Irmãos, o Judas não tinha salvação possível. Não tinha não, porque ele tinha por ele mesmo. Porque já era plano de Deus. Sabe para quê? Para que se cumprisse o que está escrito. O filho da perdição sempre existirá. Vocês pensam que por mais altruístas que nós fôssemos e que distribuíssemos toda a riqueza e todos os bens, a fome sempre iria existir. Sabe porquê? E a pobreza? Porque o próprio Jesus disse, os pobres sempre os tendes. A pobreza nunca vai acabar. Sabe porquê? Porque o amor não existe no coração de todos. Porque só o que a terra produz dá para ninguém passar fome. Então é tudo uma questão de disposição do coração. Amém, irmãos? É tudo uma questão de disposição do coração. E então ele diz, mas eis a mão daquele que me vai trair está comigo à mesa. O filho do homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. E eles começaram a perguntar entre si, qual deles irá fazer algo? Veja a insegurança deles. Veja a insegurança deles. Eles estavam tão inseguros que nenhum deles sabia quem é que ia trair ou quem é que ia fazer mal. Não, uma pessoa se está segura sabe que não é ele. Eu de certeza que não sou eu, não tenho ideias em fazer mal. Não é? Mas Jesus já estava tão calejado por aqueles que o deixaram, que ele sabia que mais tarde ou mais cedo isso iria acontecer. Irmão, Jesus no Getsemane ficou sozinho. Por isso é que ele é o nosso intercessor. Ele sabe muito bem o que é a solidão. Ele foi tentado. Ele foi levado ao deserto e foi tentado, como um de nós é tentado. E por isso é que ele tem condição de ser o nosso intercessor, porque não há nada que nós passemos pelo qual ele não tenha passado. Posso ouvir o amém dizer não? Vamos pôr o pé. Graças a Deus. Obrigado. Deus é maravilhoso. Bendito palheiro onde Jesus nasceu, não é, irmãos? Bendito palheiro. O rei dos reis, ele nasceu na condição mais pobre que existia. Mas é que através da sua pobreza nós pudéssemos vir a ser ricos. E muitas vezes a igreja usa isso como um slogan para levantar a oferta. Olha, Jesus se fez pobre, estão a ver, para que nós fôssemos ricos. É claro. Mas a nossa riqueza não está nos nossos bolsos, está no nosso caráter. Foi isso que Ele nos deixou, esse legado Ele nos deixou. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não tem nada a ver com coisas materiais. O reino de Deus tem a ver com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E quando Paulo escreve à igreja de Filipos e Efésios, ele sempre, a Filipos principalmente, Filipenses 4:4, ele diz, olha, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Porque a nossa alegria tem que estar nele. Porque Ele é a nossa viva esperança. Amém, irmãos? Amém. Então, que na verdade, todos aqueles que puderem estar na sexta-feira, vamos partilhar a Santa Ceia. Aos que não estiverem cá na sexta-feira, desejo um Santo Natal para vocês, para a vossa família e para todos os seus. E que vocês possam ter uma mesa farta, mas acima de tudo uma mesa de paz. Uma mesa de paz. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te queremos agradecer. Eu peço à Manuela. Pai, eu te quero agradecer em nome de Jesus pelos irmãos que aqui estão, pelo privilégio deste lugar que tu nos concedes para nós nos podermos reunir em teu nome e para a tua glória. Que a tua palavra seja realmente a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Hoje e sempre. Em nome de Jesus.
Pai, obrigado pelo entendimento que Tu nos dás para nos abrir as Escrituras e nós compreendermos aquilo que Tu queres transmitir para cada um de nós. Nós te queremos louvar esta manhã, te queremos agradecer esta manhã, em nome de Jesus, porque Tu tens sido tão bom para nós, tão bom para nós. Pai, todas as coisas que contrárias à nossa vontade, que elas se expressam na nossa vida, nós por vezes no momento presente não conseguimos compreender, mas há uma razão para todas as coisas. Há uma razão para todas as coisas. Nada acontece na nossa vida por acaso, por isso é que nós não nos lamentamos. Nós apenas nos rendemos à Tua vontade e Te agradecemos, em nome de Jesus, por esse privilégio de Te ter como Deus e como Pai. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor nosso Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. Meus cuidados sobre Ti lançarei, as cargas desta vida Te entregarei, e quando eu não souber o que fazer, lançarei sobre Ti. Mais uma vez, Ele é bom. Meus cuidados sobre Ti lançarei, as cargas desta vida Te entregarei, e quando eu não souber o que fazer, lançarei sobre Ti, meu Deus. Mais uma vez, meus cuidados sobre Ti lançarei, as cargas desta vida Te entregarei, e quando eu não souber o que fazer, lançarei sobre Ti meu viver, lançarei sobre Ti meu viver, lançarei sobre Ti meu viver. E é neste propósito da adoração, Senhor, que nós queremos apresentar a Ti a nossa oferta. Aleluia. Meus cuidados sobre Ti lançarei, és o meu refúgio, as cargas desta vida Te entregarei, e quando eu não souber o que fazer, lançarei sobre Ti meu viver, lançarei sobre Ti meu viver, lançarei sobre Ti meu viver. Santo és Tu, Senhor. Santo és Tu, Senhor. Queremos dar toda a honra e toda a glória. Pai, obrigado por tudo aquilo que Tu permites que chegue à nossa mão. Porque Tu és o Deus que dá semente ao que semeia, mas também és o Deus que põe a mão com o pão na mesa, Senhor. Te agradecemos pelo pão de cada dia e pelo dia que Tu nos dás para podermos desfrutar desse pão. Em nome de Jesus. Pai, esta manhã somos levados a orar uns pelos outros, Senhor, porque em cada lar aqui representado que haja paz e harmonia, porque esse é o Teu desejo. Em nome de Jesus.
Obrigado por todas as coisas que nos tens proporcionado. Obrigado. Obrigado pelo teu ensino. Obrigado, acima de tudo, pelo teu grande amor, Senhor. Que nós aprendamos a amar através do teu amor. Que nós olhemos todas as coisas na vida através dos teus olhos. Porque assim nos ensinaste, Senhor, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Santo, santo é o Senhor. A terra está cheia da sua glória. Aleluia. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor. É que vocês passem um Natal muito bom. E, irmãos, é como o outro diz assim, desde que a gente vá acordando com os pés quentes, não é? Irmãos, não se preocupem, mesmo que acordarem com eles frios, logo os aquecem. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe ricamente e um santo domingo para vocês. Amém?